A paz do Senhor, irmãos. Estamos reunidos aqui mais uma vez neste canal para trazer um vídeo sobre altar, a palavra altar, né? Restaurando o altar do Senhor. O que é o altar? Altar é uma palavra que é extraída do hebraico, quer dizer assim, ó. Mishbar. Mishber ou Mishbar quer dizer altar. E esta palavra altar, ela é interessante, irmãos, porque ao longo da escritura nós vemos que Abel, no capítulo de Hebreus capítulo de número 11, verso 4, o escritor fala que Abel apresentou uma oferta agradável ao Senhor. E que oferta era essa? A Bíblia vai dizer que era um cordeiro novo, sem defeito. E apresentou ao Senhor, e o Senhor se agradou da oferta de Abel. E essa oferta dada por ele, oferecida a ele, é listada aqui no Novo Testamento, no texto de Hebreus, aonde diz que essa oferta fala até hoje, né? Por quê? Porque foi uma oferta pura. Foi algo apresentado num altar puro, certo? Então, esse altar de Abel é o que nós chamamos de altar de adoração, onde ele ofereceu aquilo que é puro a Deus, uma adoração a Deus perfeita, com o sacrifício de colocar o melhor na presença de Deus, né? Ao longo da escritura nós vamos vendo outros altares, por exemplo, como Noé, ele vem e atravessa o dilúvio dentro da arca, e quando a arca chega ali na região de Ararat, a Bíblia nos diz que Noé sai, porque as águas já estavam baixas, e naquela nova terra, vamos dizer assim, naquela nova etapa de colonização, Noé vai ali e levanta um altar de gratidão a Deus. Nós também vemos ao longo da caminhada, em Gênesis 12, o Senhor chamando a Abraão, e Abraão vai obedecendo a Deus e oferece um sacrifício, um altar de pedras ao Senhor, né? Um altar de pedras. E ali, naquela trajetória de Abraão ali, ele vai oferecendo altares ao Senhor quando ele monta acampamentos. E ele oferece altares ao Senhor ali e adora ao Senhor, né? Você está vendo aqui um altar de pedra, um altar feito de pedra, onde eram queimadas os holocaustos, os sacrifícios a Deus, né? Eram queimados, era todo queimado. Holocausto quer dizer todo queimado. Então, o interessante é que o altar de Abraão é um altar de fé, porque ele oferece até seu próprio filho. Quando o Senhor pede, ele, naquela confiança, naquela fé de que o Senhor supre todas as necessidades, ele oferece o filho que é pedido, e na hora sua fé é posta em aprovação, né? E nós, por que essa palavra altar é tão importante nos dias de hoje? Nós estamos vendo, com a evolução das coisas, que na tecnologia de hoje nós vemos vários segmentos que hoje você olha para frente de uma congregação e cadê o altar? Não tem. Algumas nem sabem mais o que é isso. O que tem lá é um palco, é um palanque que não identifica muito com aquilo que foi abalizado desde o começo da Bíblia, porque tudo isso tem uma simbologia profunda, na qual nós vamos estudar aqui. A Escritura nos diz que essa tipologia é uma figuração, uma prefiguração daquilo que iria se planificar lá na frente, como Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 17. Ele diz que eu não vim abrogar, né? Abrogar, desfazer, quebrar, anular. É a palavra grega katalissai, quer dizer
excluir, tirar, quebrar, anular. Não. Jesus, ele disse: eu não vim abrogar, e a palavra lá é catalisai, destruir a lei, a Torá, os rudimentos da palavra, a base. Eu não vim anular isso. Eu vim cumprir, completar, plenificar. E a palavra utilizada grega é plerosai. Plerosai quer dizer tornar pleno, mais, entendeu? Mais supremo, mais sublime. Então, se Jesus não veio anular, desfazer o altar, por que os homens hoje estão desfazendo isso? E fazem, em vez de ser a casa do Senhor, fazem outras coisas que identificam outra situação, outra realidade para uma igreja, e não aquilo que realmente a igreja apresenta como templo e pessoas. E olha só, essa tipologia de altar é algo importante, é algo muito bom para as nossas vidas. Por quê? Aqui eu estou com o Novo Testamento, ó. Novo Testamento aqui, ó. Novo Testamento hebraico e português. Uma Bíblia que é distribuída lá em Jerusalém. E aqui tem português de um lado e hebraico do outro, né? Aí, ó. Português de um lado, hebraico do outro. Essa Bíbliazinha é apresentada em Jerusalém para a comunidade dos judeus lá. Interessante é que aqui na minha Bíblia, essa Bíblia Thompson aqui, que eu uso para estudar a palavra de Deus, nós vemos aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele escreveu algo importante para nossas vidas. Olha só, Hebreus 10, e eu gostaria de ler. Hebreus vai dizer que nós temos que ter ousadia, no verso 19, de entrar no Santo dos Santos, né? E o Senhor diz aqui que vai pôr as palavras no nosso coração, que o sacerdote vai se apresentar e tal. E o mais interessante, ele diz, olha, que nós temos um altar a qual nós não podemos comer daquilo que é ministrado. Aqui o autor escreve dizendo que nós temos um altar que nós não podemos comer do que está sendo colocado lá, não. Por quê? Por que ele fala desse sacrifício? Porque nós somos agora um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A mishber, ou mishbar, física, representa o meu corpo, a minha vida, o meu íntimo, o que nós definimos de coração, entende? E é interessante, irmãos, a gente ver isso. Por quê? Olha só, uma coisa que me chama muita atenção hoje e deve chamar a atenção de todos nós sobre isso, porque é importante nos dias de hoje a gente entender essas realidades, né? Quando a gente entende as realidades bíblicas, a gente cresce, a gente aprende, né? E isso é muito importante. Olha só, altar tem um significado tanto bíblico como espiritual na minha vida. Eu achei interessante, porque aqui nesse texto que eu estava lendo, a palavra mishbar, né, quer dizer assim, mishbar, M-Z-B-H, men, mehilá, quer dizer perdão, zahut, quer dizer retidão, berar, como eu ensinei no vídeo aí da descrição, sobre a bênção do Senhor. Berar ou barar quer dizer bênção. Então, perdão, retidão, bênção. E het, né, o H de Haim, vida. Então, a palavra altar, ela é composta por essas palavras Mehilá, Zehut, Berar e Haim.
Então quer dizer perdão, retidão, bênção e vida. Então quando eu vou para um altar, na frente de uma igreja, eu estou dizendo que lá eu tenho perdão, lá eu vou ter retidão, eu vou receber a bênção e eu tenho uma nova vida, entende? Porque agora eu vou me oferecer lá na frente do meu Deus, num lugar santo, entende? Então, a Mishbar, ou a Mishber, o altar, a ideia é essa, é um lugar de receber perdão, é um lugar de andar em integridade, é lugar de bênção, lugar de vida e vida abundante, que possamos colocar nossas vidas no altar, irmãos. Porque o Senhor diz em 1 Reis 18:30, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor hoje está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. A restauração do altar, dos altares, dos 7 altares, né? Vamos dizer assim. Altar de adoração, altar de perdão, altar de fé, de superação. Então, todos os personagens criaram um altar de adoração a Deus. Nós vemos lá Jacó, lá em Betel, criando um altar de pedra, um altar de compromisso, onde ele diz, olha, aí eu voltarei aqui, se o Senhor me der livramento dos meus inimigos, me fazer em paz voltar para casa, me dar o pão para comer, a roupa para vestir, eu voltarei aqui nesse lugar, e de tudo que eu conquistar eu te darei o dízimo. E ele faz uma aliança com Deus ali, naquele altar de pedra, onde ele deitou em cima, e ali ele honrou o compromisso depois. Porque a gente tem que ter honra no altar, porque altar é lugar de eu devolver a Deus as coisas. Lá eu recebo perdão, sim, eu recebo ali a instrução que vem do altar para me tornar uma pessoa reta. Eu recebo a bênção do Senhor, sim, eu sou abençoado no altar do Senhor. Eu tenho vida, a vida sai do altar, mas ela volta, tem que ser devolvida no altar. Então eu recebo do altar e devolvo. Mas hoje isso é tão difícil, entregar a fidelidade a Deus no altar, né? No altar, aponta assim porque é o altar da igreja ali. Olha, é muito difícil hoje algumas pessoas entregarem a sua fidelidade no altar do Senhor. A sua fidelidade no altar começa quando você dobra os seus joelhos, se humilha perante o Senhor, aonde você estiver. Esse altar aí, pessoal, é criado na tua vida. Construa um altar de adoração ao Senhor, um altar de compromisso, um altar de perdão, um altar de vida, um altar de retidão, um altar de bênção. Começa na tua vida pessoal, na tua casa. Começa na tua história de vida. Porque quando você cria o altar para adorar ao Senhor, você recebe e devolve. Porque do altar vem vida e para o altar a vida volta. Eu tenho que voltar para o altar, eu tenho que estar com o altar restaurado, eu tenho que estar com a minha vida íntegra com o Senhor, eu tenho que estar puro, eu tenho que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como a Escritura nos diz no Novo Testamento. Então, a prefiguração de um altar na igreja é o significado de que aquele altar está posto ali e que eu vou me devolver a ele. Mas quando eu transformo um altar numa casa, num palco de show, então eu estou desvirtualizando a palavra. Infelizmente muitos não têm conhecimento e eu tenho que dizer, eu tenho que ensinar, porque a Mishber, ela foi ensinada desde o princípio, né? Desde o princípio que o Senhor vem ensinando. O escritor de Hebreus, ele fala claro para mim, para você, irmãos. Ele fala claro e a gente tem que entender isso. A gente não pode desvirtualizar as coisas de Deus, não. Nós não podemos desvirtualizar as coisas de Deus, entende? Olha, que interessante aqui, ó. A palavra Mishbar quer dizer altar. E esse altar não pode ser quebrado, né? Hebreus 13:10, eu tinha falado que era no capítulo 10, eu estou aqui agora fazendo a correção. Hebreus 13:10, eu inverti, era 13:10, eu queria dizer que era 10:13, mas desculpa, irmãos. Olha, diz aqui: possuímos um altar do qual
não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós temos um altar. E esse altar, ele deve ser zelado. Por exemplo, aqui, ó, uma igreja evangélica hoje em dia, ela tem que ter um altar lá, ó. O altar lá. Ela não pode ter tirado esse altar não, ó. Vou tirar aqui o foco para você ver o altar lá na frente, as cadeiras, né? Olha lá, as cadeiras e o altar aqui na frente. Mas isso aqui não é local de palco não. Eu acredito assim, que se uma igreja quer fazer um evento, um show, ela pode fazer fora, em outro lugar adequado para isso, ou até aqui nas laterais. Mas aqui na frente, aqui, nesse lugar aqui, é o lugar de devolver vida. Aqui eu não tenho que desvirtualizar, eu não tenho que colocar coisas que tiram o sentido da palavra de Deus. E quem faz isso aqui, profana o altar do Senhor, profana a si mesmo e profana a casa do Senhor, entende? Isso aqui é um palco, é um altar de uma igreja evangélica, entende? E isso é importante. Por quê? Porque nós não podemos desfazer o que os servos de Deus que expuseram suas vidas fizeram, o fundamento dos apóstolos. Nós não podemos desfazer não. Eles não desfizeram, por que a gente vai desfazer? Não, nós temos que prezar por toda a palavra de Deus e não modernizar achando que agora eu posso tirar tudo e fazer do meu jeito. Não, queridos irmãos, a própria Escritura diz: se eu tirar um J ou um tio disso aqui, eu vou prestar contas. Mas hoje os homens estão fazendo isso. Então não desvirtualize o seu altar, nem na sua igreja, nem na sua vida. A partir do momento que eu, como altar do Senhor, eu me caracterizo de forma escandalosa, de forma que escandaliza, então estou profanando o templo, eu estou profanando o altar, eu estou quebrando o altar, eu estou deixando o altar cair abaixo. Porque o altar é lugar de sacrifício e devolução. Quando eu entrego o sacrifício, eu recebo, eu entrego, eu recebo, eu entrego. E é assim. Então que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse dia com essa palavra. E que a cada dia você construa o seu altar. O seu altar, você construa um altar de adoração ao Senhor, né? Um altar ou de pedra, ou lá no seu quarto, ou no pé da sua cama, não sei, no cantinho, ou num monte, mas construa o seu altar de adoração ao Senhor. E não deixe ninguém profanar esse altar, porque altar é lugar de entrega, é lugar de receber e é lugar de devolver. Que o Senhor possa estar abençoando o teu altar todos os dias e que a tua vida seja extremamente abençoada. Deus abençoe os irmãos. Compartilhe esse vídeo com o seu irmão nas suas redes sociais. Se inscreva no canal, deixa aí o seu gostei e o seu comentário de forma educada. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.